Então, bom dia a todos. Meu nome é Josiane, eu sou discente do programa de pós-graduação em produção vegetal. Estou no primeiro semestre do doutorado, sob orientação do professor doutor José Barbosa dos Santos, e eu vou apresentar hoje o meu seminário Zoom, intitulado como Rede Brasileira de Reservas da Biosfera. Bem, um dos principais motivos, da escolha do tema foi tentar trazer essa importância das reservas da biosfera e tentar ligar com uma das reservas da biosfera que tem uma grande biodiversidade, que engloba aí uma interação entre diversidades, de espécies endêmicas, com um sistema tradicional de agricultura. Bem, os tópicos do meu seminário serão reservas da biosfera em rede mundial, as reservas da biosfera no Brasil, reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, a sua ampliação, CIPAM e as considerações. Bem, mas o que é a reserva da biosfera, Ela compreende, então, são locais que compreendem ecossistemas tanto terrestres, como marinhos e costeiros, e é considerado um modelo que é adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais. Bem, esse conceito, ele surgiu em 1968, a partir de uma conferência sobre a biosfera, que foi organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E toda essa reunião, que foi feita sobre essa conferência sobre a biosfera, ela buscou, então, conciliar a conservação e o uso dos recursos naturais. Já em 1971, a Unesco, ela lançou, então, um programa que é internacional chamado O Homem e a Biosfera, que tinha, então, como principal objetivo tentar organizar essa rede de áreas protegidas mundialmente, denominadas, então, as reservas da biosfera. Então, todas essas áreas, elas buscam preencher critérios de classificação e serem propostas por países membros de organização para só assim ganhar um reconhecimento internacional. Então, por meio do artigo 5º, que fala sobre os procedimentos de designação, é mostrado, então, quais que são os requisitos para se tornar uma reserva da biosfera. E um desses requisitos para que ela consiga ganhar esse título é tentar conciliar tanto a conservação da natureza com o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Bem, então, essa rede mundial de reservas da biosfera é considerada uma rede dinâmica, interativa de locais existentes, e atualmente é considerado 701 locais designados em 124 países, considerando também essas reservas transfronteiriças, que são no total 21 reservas em 31 países. E elas têm como objetivo uma conservação da biodiversidade com as atividades humanas. Então, eu trouxe aqui um modelo, um exemplo, das reservas transfronteiriças, que elas são o quê? Elas exigem em que um ou mais países se unem, que estejam unidos entre dois ou mais países. E toda essa união, toda essa compreensão desses países é importante, para que haja conservação da biodiversidade. Então, eu trouxe um exemplo aqui atual dessa reserva transfronteiriça, de 2017, que é a do Equador com o Peru, chamada Bosques de Paz. Sobre as redes regionais e interregionais, elas são classificadas em África, os Estados Árabes, Ásia e Pacífico, Europa e América do Norte, América Latina e Caribe, Portugal e Espanha. E as redes específicas dos ecossistemas, que são redes muito importantes, que fornecem informações de grande importância, informações valiosas sobre modelos, e desenvolvimento, e trazem possibilidade de mitigação às mudanças climáticas. Exemplo dessas redes específicas, nós temos as terras áridas, manguezais, áreas marinhas ou costeiras, montanhas, savanas, floresta tropical e as zonas úmidas. Eu trouxe aqui como destaque, uma dessas redes específicas, que é a de montanhas, que ela vem trazer, vem falar, da riqueza dessas áreas, mas que é considerada frágil,
porque são áreas que estão ameaçadas devido às mudanças climáticas. E a Unesco, então, ela avalia esses impactos dessas áreas, que são consideradas áreas ricas, mas, porém, áreas frágeis. Então, a Unesco, ela avalia por meio dessas reservas, e a partir disso, ela faz estudos e monitoramento dentro dessas reservas, mostrando, então, a importância delas. E quais são as principais características? É integrar a diversidade cultural e biológica e atingir 3 funções interligadas, que é a logística, ultrapassando também algumas zonas de conservação confinadas, por meio de esquemas de zoneamento, que são adequados, combinam áreas protegidas centrais com zonas onde o desenvolvimento sustentável ele é promovido por moradores locais e a empresa com sistemas de governança frequentemente inovadores e participativos. De forma resumida, seria as reservas da biosfera, elas têm que ser divididas em 3 zonas, onde a primeira zona é considerada uma zona núcleo, aonde é composto por unidades de conservação e parques nacionais. A segunda, zonas de amortecimento, onde são desenvolvidas algumas atividades, porém essas atividades não podem atrapalhar, né, não podem prejudicar a zona núcleo, como, por exemplo, atividades turísticas e as pesquisas. E a terceira delas, a zona de transição, onde são desenvolvidas atividades agrícolas e atividades urbanas. E as reservas, elas passam também por um processo chamado de revisão periódica, que segundo a estrutura estatutária de rede mundial de reserva da biosfera, conforme o artigo 9º, essas reservas, elas devem ser, então, submetidas a uma revisão periódica a cada 10 anos. E essa revisão, ela é muito importante, porque ajuda no funcionamento, no zoneamento, na questão de implicações para as populações de reserva, voltado também para a questão de conservação, das pesquisas e de um desenvolvimento sustentável. Então, ela traz como objetivo tentar melhorar a qualidade das reservas e, como eu falei, né, discutir a atualização do sistema de zoneamento, relevância e problemas que estão vinculados à implementação e pontos fracos, conforme o artigo 4º, pois se não seguirem algumas regras desse artigo, essas reservas, elas podem ser retiradas. Então, eu trouxe aqui, né, conforme o ano de 2018, algumas reservas que foram retiradas. Foram 45 em 9 países. Entre eles tinha Austrália, Áustria, Bulgária, Alemanha, Noruega, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Focando um pouco mais agora nas reservas da biosfera do Brasil, nós temos que o Brasil, então, ele aderiu ao programa O Homem e a Biosfera no ano de 1974, pelo decreto 74.685, e entrou, então, para a Comissão Brasileira do Programa O Homem e a Biosfera, que era coordenada pelo Ministério de Relações Exteriores, e a partir de algumas reuniões foram redefinidos para atualmente estar sendo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, a partir do decreto de setembro de 1999. Então, visando a criação de uma extensa reserva que engloba grande parte, né, praticamente todos os biomas, foi feito, então, veio com o propósito, né, com o objetivo de conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e pesquisa científica, educação e monitoramento. Bem, a pioneira entre essas reservas da biosfera do Brasil é a da Mata Atlântica. Eu trouxe aqui, né, ela foi lançada em 1991, e eu trouxe aqui as fases, composta, então, por 7 fases dessa reserva da biosfera, pegando desde 1991 até o ano de 2018. O Brasil, então, ele é composto por 7 reservas, incluindo, então, a Reserva do Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central, Serra do Espinhaço e o Cinturão Verde da cidade de São Paulo.
Então, já no ano de 2017, foi lançado uma notícia em que especialistas discutem reserva da biosfera, que seria, então, possivelmente, tentando, né, possivelmente, uma primeira reserva da biosfera marinha do Brasil em Vitória, no Espírito Santo. E já em 2018, foi lançada uma outra notícia sobre a desconhecida cordilheira no litoral brasileiro que pode virar a maior reserva marinha do Atlântico. Segundo João Luiz Gasparini, né, ele dizia sobre todo esse local, aí ele falou na reportagem, né, sobre esse local dizendo ser uma floresta tropical no fundo do mar. Então, toda essa cadeia dessa área, né, foi estudada e foi notificada em 2017 a partir de estudos de toda a sua formação e de sua fauna. E foi a partir de uma capa de uma das revistas científicas de grande impacto aí, que é a Nature, ele lançou, né, foi lançada como capa dessa revista, e a partir daí houve essa busca para que todo esse local se torne uma possível reserva. Né, ele é um biólogo, João Luiz Gasparini, ele é um biólogo, e ele mostra na reportagem, quando ele fez uma visita em 1995, a primeira visita em Trindade, quando ele desembarcou na ilha, que ele encontrou numa poça de maré, uma das espécies que não tinha sido ainda catalogada pela ciência. E a partir do que existia ali, um universo fantástico para ser explorado. Então, a área é integrada por um grupo de 13 espécies de peixes recifais, restritas a locais, registrado na cordilheira até agora, né? Ele tinha notificado um peixe azulado com uma coloração amarela. Já em 2005, sai a notícia, né? Como eu havia falado, existem 7 reservas da biosfera, e eu queria dar destaque aqui na do ano de 2005, que sai a notícia em que o Brasil ganha mais uma reserva da biosfera. Porção mineira da reserva do Espinhaço seria, então, a 6ª reserva da biosfera brasileira, e é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Bem, essa reserva, então, ela traz como objetivo contribuir para a conservação da biodiversidade, fomentar o desenvolvimento sustentável e promover o conhecimento científico e tradicional. Então, é uma reserva onde ela engloba 2 biomas que é de grande importância, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. E conforme ele nesses locais dessa reserva, né, em altitudes mais elevadas, como, por exemplo, acima de 500 metros, predomina, então, a vegetação de campo rupestre. E para que essa área, né, seja aí ganhada como destaque, tendo aí seus maiores atributos, esses territórios, então, eles trazem as culturas típicas do local, as unidades de conservação, as cidades históricas e as bacias hidrográficas. Eu coloquei aqui, então, as principais, né, unidades de conservação que está nessa área, como o Parque Nacional do Cipó, a Serra do Cipó, o Parque Estadual do Biribiri, o Parque Estadual do Rio Preto, o Parque Estadual do Pico do Itambé, entre outros. E uma reportagem, né, onde dizia que o espinhaço em prol da ciência. Então, a partir desse reconhecimento dessa reserva da biosfera do espinhaço, e a partir da primeira revisão, como eu falei anteriormente, que era feita de 10 em 10 anos, foi feito um levantamento e foi buscado, né, geração de informações e conhecimento, e foi observado um crescimento nas publicações com relação a essa região. Aumento de publicações no ano de 2005 a 2009, e em 2014, a publicação de artigos, de 160 artigos publicados. E em 2015, até o mês de maio, 58 artigos publicados. E desde a sua implementação, que foi em 2005 até 2015, mais de 100 instituições de pesquisas, universidades nacionais, internacionais e ONGs aumentou as suas publicações, trabalhos com relação a essa área. Então, foi notificado 960 trabalhos em uma das principais instituições, que são a Universidade Federal de Minas, a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de Viçosa, a UFVJM e a PUC Minas.
E, a partir desse reconhecimento dessa reserva da biosfera, e desde 2005, né, da sua implementação, eles participam, né, de fóruns, grupos de trabalho e conferências junto à Unesco. E, a partir do ano de 2011, o Comitê Estadual dessas reservas, ele participa de grupos de trabalho que tem um principal enfoque a mineração em reservas da biosfera. E esse grupo de trabalho, né, ele tem os principais objetivos, estabelecer um fórum de diálogo entre as diversas partes interessadas, e um objetivo muito interessante que é contribuir para que tragédias como a de Mariana sejam evitadas, participar dos processos de restauração dos danos ambientais e comunicar experiências e lições aprendidas. Então, a partir de todos esses anos, né, e essa reserva sendo aí considerada e aumentando cada vez mais o seu reconhecimento e tendo aí como título, sendo ela de guardião da biodiversidade mundial, em 2019, a Unesco amplia em 220% o território da reserva da biosfera do Espinhaço. Então, com a junção do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera, o Instituto Chico Mendes e o Instituto Estadual de Florestas, junto com a Unesco, faz a expansão desse território, né? Numa reunião de Conselho Internacional da coordenação do Programa O Homem e a Biosfera no ano de 2019. Então, essa reserva da biosfera do Espinhaço agora engloba biomas como a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica. E tendo agora uma extensão total de 1.200 quilômetros, com 2.559 nascentes. Então, essa unidade agora, ela faz parte de Minas Gerais, a divisa da Bahia com o Piauí, tendo uma área, então, com unidades de conservação, com várias espécies, com a grande biodiversidade, com espécies que são específicas de determinados locais, e com uma das grandes bacias hidrográficas, que é de São Francisco. Então, temos aqui, trouxe o mapa, né, para compartilhar com vocês essa grande expansão dessa reserva, né, mostrando aí em verde as áreas núcleo, mais o amarelo escuro as zonas de amortecimento, e na cor um pouco mais clara as zonas de transição. Então, essa reserva, ela está composta, né, por duas porções. A primeira delas, a região norte de Minas Gerais, pertencendo ao mosaico do Jequitinhonha, a Serra do Cabral, e o segundo, as proximidades das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, englobando os mosaicos da Serra do Cipó. Mas por que ampliar, então, essa reserva da biosfera? Por causa de dois motivos. O primeiro dele está relacionado à extração dos recursos minerais, que tem muito nessa região, e o segundo, que a partir de 2005, que foi a sua implementação, vários projetos do Espinhaço Sempre Vivo, desenvolvidos junto com algumas ONGs, que são, por exemplo, o Instituto Biotrópicos, a Conservação Internacional e o Biodiverstas, eles participam dessas reuniões com o propósito de sempre estar buscando, né, selecionar, delimitar esses locais devido à biodiversidade e à conservação dessas áreas. E o que muda, então, depois dessa ampliação, nesses 220%, eles incluem 83% a mais de municípios que estão abrangidos, 50% a mais de biomas, 42% de populações abrangidas, 22% a mais de nascentes que foram mapeadas e 21% a mais de espécies de fauna e flora. E eu trouxe aqui que foi algumas das áreas de conservação apenas, né, mas no total são 21 prioritárias, por exemplo, a Serra do Cabral, a do Espinhaço Meridional, a Serra do Ambrósio e o Quadrilábero. Já em 2020, o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço tenta aí, mais uma vez, lutar por uma nova ampliação, né, um novo encaminhamento à Unesco, tentando englobar justamente esse limite da Serra do Espinhaço, tentando expandir até a Chapada Diamantina, na Bahia. E, em 2020, o principal enfoque aqui dos meus seminários
a notícia de que a cultura tradicional de Sempre Vivas, ela é reconhecida como patrimônio agrícola mundial. Bem, esse ano, então, a agricultura tradicional dos apanhadores de Sempre Vivas, ele teve um reconhecimento pelos sistemas importantes do Patrimônio Agrícola Mundial, CIPAM, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. E aqui a notícia, né, da universidade, onde mostra que pesquisadores da UFPJM, eles produzem um dossiê sobre um sistema agrícola tradicional dos apanhadores de Sempre Vivas. Eu gostaria aqui de dar um destaque e também um agradecimento a uma dessas pessoas que levou essa proposta à FAO, que é o professor do Departamento de Agronomia, o professor Claudemir Faveiro, o professor Paraná, por toda esse estudo, né, essa proposta, levando essa proposta à FAO, e mais algumas outras pessoas também de grande importância, que foi a professora Maria Neudes, né, que a partir dos estudos dela, das Sempre Vivas, levou esse dossiê para a produção, dossiê técnico-científico, que conta toda a história do sistema agrícola tradicional dos apanhadores de Sempre Vivas. E outros professores também do nosso departamento, como o professor Daniel, o professor José Barbosa, o professor Marcos, que ajuda aí de forma a divulgação dos trabalhos, mostrando aí artigos científicos, né, divulgação de toda essa área. Porém, eu considero também como um tema que é um pouco polêmico, aonde um lado, né, devido a todas as práticas que o local traz, um assunto um pouco mais de grande repercussão, devido à discussão sobre a conservação, aonde alguns apanhadores, né, de Sempre Viva, o pessoal ali da localidade, eles falam que há plantas que respondem mais positivamente ao fogo, estimulando seu crescimento, pois estes eliminam as espécies mais altas que inibem o processo de crescimento das flores, além de diminuir a quantidade das ervas tóxicas, né? E o outro lado que apoia a parte mais conservacionista, vamos dizer assim, por causa do fogo, abrangendo mais a questão do solo, dizendo que o fogo, ele causa um grande, prejudicando o solo, a questão pobre dos nutrientes do solo. Então, isso leva a um grande questionamento com relação ao potencial prejudicial do meio ambiente. Então, toda essa questão, todo esse assunto que me fez que me motivou, né, a fazer o seminário, pois foi a forma de tentar ligar essa questão de biosfera, do espinhaço, né, com a produção vegetal, pois foi esse primeiro sistema aí do Brasil e nós fazemos parte, nós da UFVJM e da produção vegetal. Então, como considerações, temos que essas reservas, tanto terrestres ou marinhas, elas buscam otimizar a convivência homem-natureza em projetos que se norteiam pela preservação dos ambientes significativos, pela conservação com áreas que lhes são vizinhas, pelo uso sustentável de seus recursos. E para os avanços atuais, essa valorização ela vem somar a maior visibilidade para favorecer a economia, o turismo e a história. E é isso. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos.